E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Esse vídeo aqui é diferente dos vídeos que a gente faz normalmente. Sabe essas pacientes que acabam virando amigas? Que são muito tão queridas, viram amigas? Tá aqui a Rani e essa princesa aqui, Olivia, que vieram visitar a gente hoje aqui. E eu já peguei para mim no colo aqui, né? Olha que princesa linda. E a Rani vai contar uma historinha para vocês aqui de o que aconteceu na gestação dela, como foi a gestação dela, né? E aí, Rani, tudo bem, né? Tudo bem. E queria que você se apresentasse e contasse aí como foi sua gestação, como foi a sua experiência. Opa! E aqui essa lindeza aqui que está com a gente agora. Como foi sua... fica à vontade aí para contar aí como é que foi essa experiência aí na sua gestação. Não, primeiramente eu queria agradecer ao doutor e a Ana pelo convite de estar aqui compartilhando com vocês, com as mamães, essa história que foi uma experiência muito boa, né, Olivia? Eu vim aqui ano passado, 2023, em novembro, eu descobri em outubro a gestação, em novembro vim fazer o primeiro ultrassom transvaginal. E aí descobrimos que era gemelar, né? Tava ali a completar 7 semanas e batimento cardíaco perfeitamente bem, aquela felicidade, né? Dos dois embriões, né? O batimento dos dois embriões, né? Isso, 139 e 140. E aí voltei aqui para fazer o primeiro morfológico, foi em novembro, né, doutor? Morfológico do primeiro trimestre, né? Trimestre. E aí descobrimos que um dos embriões ele estava em involução. Infelizmente veio a óbito e tínhamos apenas a Olivia. Ela estava naquele momento com 21 semanas. No morfológico do primeiro? Acho que estava menos, né? Menos. Primeiro 3 meses, não é isso? Não? Mas ela estava com uns 3 meses. 3 meses e 1 semana. Sim. Aí estava perfeitamente bem, mas infelizmente o outro embrião estava em involução. Não foi para frente, Não foi, né, para frente, estava ali, né? Localizamos no finalzinho do ultrassom ele ali ainda, né? E aí seguimos aí adiante para acompanhar essa princesa. E a gestação seguiu normal, né? Tranquila, não tive nenhum sintoma que desse indícios desse acontecimento, inclusive. Que eu fiquei, né, bastante pressionada, nenhum sintomas. Sim. Né? Acabou virando uma gestação única, né? Sim. Porque esse detalhe é muito importante, né? Que a gente estava conversando aqui antes, que quando a gente dá a notícia para o casal, né, que uma gestação gemelar é aquela felicidade, né? Sim. O primeiro é o susto, nossa, gêmeos, e aquela felicidade, porque não é comum, né? O comum é você ter uma gestação única, né? E as gestações gemelares, elas não são tão frequentes. E nesse caso, do caso da Rani, era aquela gestação que são duas, cada neném tem a sua placenta e está na sua bolsa, né? Então tem a placenta e a bolsa do neném, a placenta e a bolsa do outro neném. Eu brinco que cada neném está na sua casinha com a sua geladeira. Então, nesse caso aqui, normalmente o que acontece com o neném, né, que está ali, né, na sua placenta, na sua casinha, dificilmente vai interferir com o que vai acontecer com o outro neném, né? Então foi o caso aqui que aconteceu com a Rani e com a Olivia, né? Lembrando que na maioria dos casos a gestação gemelar, a maioria são 2 placentas e 2 bolsas, como eu falei, né? Cada neném está ali na sua casinha. E a gestação gemelar, ela é considerada de alto risco, né? Apesar de todo mundo ficar feliz, né? Aquela surpresa boa e tudo, mas a maioria das pacientes não sabe que a gestação gemelar, ela é de alto risco, né? Umas são de mais alto risco ainda quando eu tenho aquela uma placenta e 2 bolsas. 2 bolsas. Que aí é aquela história que os 2 nenéns estão comendo na mesma geladeira, né? Sim. E às vezes o neném cresce mais, outro cresce menos, né? Mas as gestações gemelares, elas são consideradas de alto risco.
No caso aqui, o neném foi a óbito, né? E aqui tá e seguiu aqui essa princesinha, né? Sim, aí em janeiro eu voltei, nós estávamos já fomos fazer o segundo morfológico no finalzinho, né? E aí a gente viu que aquele embrião, em evolução, ele já tinha sumido. Aí absorve. Ela se tornou única, né? Sim, sim. Aí essa Olivia que estava ali naquele momento e foi até o final. E quando esse neném vai a óbito, né, lá no início da gestação, toda vez que a gente faz ultrassom e ainda vê o embriãozinho lá, mesmo que ele esteja bem pequenininho, a gente ainda considera a gestação gemelar. A gente só vai considerar a gestação única quando esse nenenzinho que foi a óbito, ele absorve completamente e no ultrassom eu vejo só um neném, né? Aí ela vira gestação única, né? Sim. Mas isso é muito mais frequente do que vocês imaginam, né? Então a gente está... A Rani veio aqui contar essa história para vocês entenderem que a gestação gemelar, nesse caso aqui, como foi uma gestação natural, 70% das vezes esses bebês são diferentes, né? O que significa isso? Um óvulo é fecundado por um espermatozoide, outro óvulo é fecundado por outro espermatozoide. Então são dois nenéns diferentes. Por exemplo, você tem uma gestação única, depois você tem outra gestação. Nesse caso, essa gestação aconteceu ao mesmo tempo dentro do útero. Utilizou só o mesmo útero. Isso, né? Eles quiseram vir ao mesmo tempo. Vem junto. Então foram dois óvulos que foram fecundados por dois espermatozoides diferentes. Então, apesar de serem gêmeos, esses nenéns são diferentes. Não são aqueles gêmeos idênticos, né? Aquele que vem de um ovo só, né? Que depois esse ovo divide. Isso aí é outra história, né? E aí a gestação seguiu normalmente, né? Seguiu normalmente, parto, tranquila e foi maravilhoso, assim. Em questão de peso, pelo acompanhamento, parto também. Foi perfeito. Você tem que ter Graças a Deus. Você tem que ter um bom acompanhamento, né? Ao longo da gestação, para ver, né? Porque teve a história de um neném ter ido a óbito, então a gente tem que ter muito cuidado com esse outro nenenzinho aqui que ficou, para acompanhar de perto como é que vai ser a evolução dele, se vai ter alguma restrição de crescimento, né? Sim. Então, graças a Deus, aqui ó, essa princesa está aqui com a gente. Ele pediu no finalzinho da gestação um reforço, um outro ultrassom, foi bem de emergência mesmo, para ele confirmar a questão do crescimento. Sim. Ele estava bem preocupado com isso, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Até o momento que ela chegou. Ela chegou aí numa previsão de uns dias antes do previsto, depois de parto normal. Nasceu 2.900. Peso bom, né? Forte, saudável, graças a Deus. E tá aqui, 3 meses e meio. A gente veio. Não, já deu tempo do colo do tio, né? Lá pra mamãe agora. Ela veio aqui visitar o tio Carlos, né, tio Carlos? E algumas alterações que podem acontecer na gestação gemelar, uma delas é a restrição de crescimento de um dos fetos, né, que a gente chama de restrição de crescimento seletiva. O que é isso? Um neném cresce, desenvolve normalmente, e o outro neném ele fica com uma restrição de crescimento, né? Isso é uma das complicações, né, que pode acontecer na gestação gemelar. E aí, quando a gente tem essa gestação gemelar, que a gente vê 2 placentas e 2 bolsas, a gente não consegue definir no ultrassom se, como eu falei, foram 2 óvulos que foram fecundados por 2 espermatozoides, ou seja, vieram 2 nenéns ao mesmo tempo para dentro do útero, ou se foi um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide e formou aquele zigoto, né, e esse zigoto dividiu, entendeu? Porque quando esse zigoto divide, ali em torno de até 3 dias, eu também posso ter 2 placentas e 2 bolsas. Então, a gente não consegue definir se são os gêmeos idênticos ou não idênticos. Esse ultrassom não consegue definir, porque essa divisão, quando acontece, ela acontece antes da implantação do neném no útero, entendeu? Então, isso daí a gente não consegue definir. Por isso que às vezes acontece um equívoco de estar começando a fazer ultrassom e falar assim, são 2 placentas e 2 bolsas. Os nenéns são diferentes. Nem sempre. 70% das vezes podem ser diferentes, só que 30% pode ser esse caso de ter 2 placentas e 2 bolsas, só que veio
de um ovo só. Que esse ovo dividiu e virou 2 placentas e 2 bolsos, entendeu? Olha. O mesmo DNA, no caso, né? Sim, no mesmo DNA. né? Isso, quando o óvulo é fecundado por um espermatozoide e ele divide, esses nenéns vão ter o mesmo DNA. Aqueles nenéns que os dois foram independentes, né? Cada óvulo foi fecundado por um espermatozoide, apesar deles estarem no mesmo tempo dentro do útero, eles são gêmeos diferentes. Eles não têm o mesmo DNA, porque eles foram fecundados separadamente, entendeu? Que interessante, eu já achava que esse tipo de gêmeos, com o mesmo óvulo, eles sempre fossem na mesma bolsa e mesma placenta. Então ele pode ter uma divisão, cada um numa bolsa. Pode. Igual aquele filme lá do Schwarzenegger, né? Que é o Schwarzenegger, eu não lembro o filme, como é o nome? Que é o Schwarzenegger e o outro, é Danny DeVito, né? Que é o Schwarzenegger grandão e o Danny DeVito baixinho. Então aquela gestação, é o que eu falei, foram 2 óvulos que foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Ah, sim. E agora você está prestando Olivia atenção na conversa? Olivia está prestando atenção aqui na história. Ela é muito observadora. Ó, dedo na boca. O que esse cara está falando aí? Eu estou reconhecendo essa voz, né? Eu estou tentando entender. Cara, tá babando. Estou reconhecendo essa voz aí, né? Estou reconhecendo essa voz, né? Quando eu estava no útero lá, né? Enchendo seu saco para você virar, para fazer foto, mexendo para virar. Então. E aí, graças a Deus, correu tudo bem, parto Foi normal. tudo bem, parto normal. Foi super tranquilo. Questão de chegar no hospital, a Olivia já tá a caminho. Foi bem rapidinho, ela escolheu então, né? assim, foi impressionante. Não tive sintoma nenhum de contrações anterior, foi no mesmo questão. Senti contrações de manhã, quando foi 1 e pouco da tarde, não, 3 e pouco da tarde, a Olivia nasceu. E uma coisa interessante da gestação gemelar, que é assim, o acompanhamento com ultrassom, nesses casos que os bebês vêm de um óvulo e divide, eles podem também acontecer de dependendo do tempo que esse ovo vai dividir, de ter só uma placenta e 2 bolsas, ou uma placenta e uma bolsa, e os bebês lá dentro. Então esse tipo de gestação que vem de um ovo só que divide, eles têm que ser acompanhados mais de perto, né? Justamente pela quantidade de alteração que pode ter nessa gestação. Por exemplo, e mais sangue para o neném do que para o outro. Oxigênio. Isso, aí o neném fica mais pequenininho, outro cresce, desenvolve normalmente, a quantidade de líquido amniótico em cada bolsa. Bem delicado. Pode, então esse assim, você não, nessas gestações que cada óvulo é fecundado por um espermatozoide diferente, ela é muito semelhante à gestação única. Por quê? Porque são 2 nenéns diferentes dentro do útero, que vieram, como eu falei, né, que foram dois óvulos que foram fecundados. No caso desse ovo que divide, você tem que fazer um acompanhamento aí mais de perto, de preferência, a partir de 16 semanas, você tem que fazer um acompanhamento de 15 em 15 dias. Porque as alterações que podem acontecer nesse tipo de gestação gemelar, elas são rápidas, então você não pode, e às vezes são alterações um pouco graves, né? Então você não pode deixar muito tempo para acompanhar no ultrassom. Porque assim, no pré-natal, o médico vai ali conversar com você na consulta, mas não está vendo o que está acontecendo ali dentro do útero, né? Verdade. Então você tem que acompanhar muito de perto o crescimento dos 2 nenéns, a quantidade de líquido, a vitalidade desses nenéns, né? Como é que tá. Então é uma gestação que tem que ser acompanhada com bastante cuidado e bastante atenção. Sabe o que eu queria perguntar para a Rani? Sim. Como é que foi depois de descobrir que virou uma gestação de um bebê só? Como é que foi para você? O que você sentiu mesmo? O que eu senti? No primeiro momento, quando a gente fez a nossa primeira morfológica, a gente viu que tinha um embrião que não tinha evoluído. Naquele momento eu não senti tanto, eu acho que porque minha atenção voltou nela, naquele que estava ali. Não sei se o doutor se lembra, mas não tive muita reação, eu fiquei focada nela. Eu lembro disso, você saiu tranquila. Eu nem falei nada, foi super tranquila. Naquele momento acho que não caiu ainda a ficha. Depois de um período, pouco antes da Olivia nascer, eu devia estar com uns 8 meses. Eu acordei numa manhã e eu lembro que eu estava falando com uma amiga e ela citou o caso familiar dela, de um parente que teve gêmeos, fazendo aniversário, mostrou foto. Naquele momento eu vi aquilo, aí eu parei, pensei e falei, opa, naquele momento caiu a ficha. Falei,
eu perdi um bebê. Aí eu chorei um pouquinho, eu senti aquele luto, porque eu acho que o importante é isso. A gente tem que sentir esse luto, tem que passar por ele. Normal. E não é o fim do mundo. Porque a gente, mulher, a gente tem essa dádiva, esse prazer de gerar. Né? Então, assim, infelizmente tem casos, porque é um assunto muito delicado, mexe com o nosso emocional. Então, tem muitas mamães que, infelizmente, se fecham. Mas, assim, a minha mensagem é, não se fecha. Esteja aberta para a próxima oportunidade que vier, o próximo bebê, porque vem. Quantos casos, né, que a gente vê aí de... Que a gente pega quase de toda perda, semana, né, né? praticamente, né? O que, pelo que eu percebi, que o doutor até, inclusive, comentou comigo, quando aconteceu, é normal. Infelizmente, é normal. Mas eu não senti o luto naquele momento, eu senti bem depois. A gente fala assim, é normal e às vezes tem pessoas que confundem, nossa, mas que frieza, né? Já tem pessoas que frieza. Sim. Não é questão de ser a frieza. A gente tem que ter o cuidado de contar para a gestante o que está acontecendo. Olha, se um neném não evoluiu, outra... Só que esse é o nosso universo. E a gestante, ela não está envolvida nesse universo, né? Então, como no caso da Rainha, foi a primeira gestação, para ela, nossa, mas isso acontece? Um neném evoluir, o outro... Né? E às vezes pode até ficar para preocupação. Ah, o neném não foi para frente... Nossa, mas e agora a Olivia? Será que vai acontecer tudo, né? Porque cada tempo que você vai passando na gestação, fica aquela preocupação, nossa, mas será que a Olivia vai desenvolver normalmente? Sim. Porque o irmãozinho ou a irmãzinha dela não foi para frente. E com ela, será que vai correr tudo bem até o final da gestação? Sim. Então isso daí é mais comum do que as mães imaginam. Só que o nosso universo é esse, então a gente vivencia isso muitas vezes, assim, aqui na clínica, né? Então, por essa experiência de vivenciar muitas vezes isso aqui, a gente falou, ó, mãe, você está passando, às vezes aquela primeira gestação, a mãe perdeu, né? Você está passando por uma situação difícil, é chato para a gente dar essa notícia, mas assim, tudo vem no seu tempo, né? Às vezes, e aí acontece muito assim, de uma paciente vir aqui na clínica, perder um neném, toda sai chateada, sai triste, meses depois vem aqui, grávida, feliz, já com um sorriso no rosto, teve aquele luto lá, né? Sim. E a gestação dela, na ocasião, vai para frente, ganha o neném, e aquilo ficou na história. Fica. Mas são coisas que acontecem, né? A gente não tem como fugir, infelizmente. Não tem como fugir. A gente está sujeita. E, que nem eu falei, talvez por ter sido gemelar, e a Olivia ter continuado, eu não senti. Talvez se fosse única, eu teria sentido. Sim. Naquele momento eu teria sentido, porque, poxa, né? Querendo ou não, a gente tá ali, cria aquela expectativa, mas foi assim, eu senti, mas foi mais pra frente. Talvez pra você o baque não tenha sido como você falou. Porque eu foquei nela. Porque tinha a Olivia. Tinha, né, um serzinho ali que eu olhei e falei, não, esse ser tá evoluindo. Agora deixa eu dar atenção aqui, não é justo, né? Porque eu tenho que festejar também a evolução dela, ela tá ali evoluindo. Então, da mesma forma que eu ficaria feliz com a evolução do irmãozinho, e ela merece esse cuidado. E aí eu só pensei naquele momento nela. E ela foi uma vitoriosa, né? Porque ela foi pra frente, né? Foi pra frente, doutor. Não teve nenhuma complicação, gestação inteira. Graças a Deus. Aí foi um exame atrás do outro. Perfeito, né? Perfeito. Só crescendo. Sim. Aí veio essa bênção aqui. Nasceu em junho. Esse caso aí é como eu acabei de falar. Como são dois óvulos fecundados por dois espermatozoides diferentes, e que aconteceram na mesma gestação. É aquela mesma situação que a mãe engravidou a primeira vez, perdeu e veio a segunda. Só que no seu caso foi ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo. É a mesma situação, só que ao mesmo tempo. Entendeu? Mesmo tempo, exatamente. E já tá de farol baixo aqui já, né? Já tá querendo... Daqui a pouco ela desliga. Mas ela é muito boazinha. Ela é linda. Obrigada. E olha, olhos azuis maravilhosos, viu? A gente não sabe se vai para azul, se vai pra que fica meio azuladinho no início, né? Fica, depois vai mudando, mas sei não. Eu não acho sei se é cinza, se é azulado, é uma corzinha definida aqui, mamãe. Oh, meu Deus. Olha lá. Olha, a gente só tem que te agradecer. Eu que tenho a agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando com as outras mamães essa minha história também. Imagino que é importante, né? Sim. Até porque no meu processo, eu lembro que eu ia no YouTube e pesquisava, né? Falei, nossa, gestação gemelar, um bebê. Você não acha nada.
nada quase conteúdo referente Sim. a isso. Eu queria saber como que é. E acho que não só para mim, mas é interessante você entrar numa plataforma que nem aqui e ver e falar, nossa, que legal, ter essa oportunidade, Sim. né? E lembrando, né, que, como eu falei, as gestações gemelares, elas não são só 2 bebês dentro do útero. Tem vários tipos de gestações gemelares. Umas têm menos risco, outras têm mais risco, mas a gestação gemelar, ela é considerada de alto risco e ela tem que ser acompanhada de perto, com cuidado, tanto com o médico do pré-natal, quanto com quem está fazendo o ultrassom, né? E é isso. É uma gestação assim bem bonita, né? Eu acho uma gestação gemelar uma gestação bonita, mas requer Alto cuidado. risco. E de alto Sim. risco. Meus obstetras, no primeiro momento que eu cheguei, eu não falei nada, eu falei, vou deixar ele ver o laudo, né? Foi quando a gente descobriu que tinha se tornado só uma gestação única. E ele sabia, no primeiro ultrassom, ele tinha visto que era gemelar, então ele pegou assim, aí quando ele olhou assim, gemelar, ficou todo feliz. E aí depois ele, na segunda consulta, ele olhou, ele sabia que era gemelar, e aí ele falou assim, vou ter que te passar para um alto risco. Aí ele olhou o laudo e ele falou, Mas imediatamente eles já passam para alto risco mesmo. Como eu falei, é uma gestação considerada de alto risco. E é muito importante, logo no início ali da gestação, com 8, 9 semanas, né, às vezes de 10 semanas, a gente precisa caracterizar no ultrassom que tipo de gestação gemelar é. No seu caso, teoricamente, é uma gestação, tudo bem, de alto risco, só que tem menos risco do que se fosse uma placenta com 2 bolsas. Aquela que é uma placenta e uma bolsa, ela é muito rara, ela acontece cerca de 1% das gestações. Só que essa gestação gemelar, que é uma placenta e 2 bolsas, essa é a que dá mais problema. Então a gente precisa informar para o obstetra que tipo de gestação gemelar é. Por quê? Porque tem alterações que acontecem mais num tipo de gestação gemelar, naquela de 2 placentas e 2 bolsas, e tem alterações que acontecem mais quando é uma placenta e 2 bolsas. Então a gente precisa saber, até para ver de quanto em quanto tempo você vai ter que acompanhar com ultrassom, entendeu? Sim. Por exemplo, essa gestação de uma placenta e 2 bolsas, você tem que acompanhar de 2 em 2 semanas. Porque são alterações que podem acontecer assim, tipo, você faz um ultrassom hoje, na semana seguinte você já pode ter alteração, entendeu? Então você tem que acompanhar aí de 2 em 2 semanas, tá? Olha só, já foi, né? Já se entregou, né? Tá acabando. Olha, vocês ficam conversando e eu só quero dormir agora. Ou não. Legal. Ou não, né? Vai. Ou não. Olha lá, o sonho não, do quer. Então, que legal, a gente fica muito feliz aí de ter dado tudo certo aí com a Olivia, ela tá linda, né? Obrigada, doutor. E você já tá pronta para outra já, né? Já tô esperando a próxima, prontíssima. Né? Trazer os irmãozinhos para a Olivia, se Deus quiser. Sim. Então é isso, a gente quer agradecer e a gente fica feliz aí de ter dado tudo certo e que a Olivia traga muitas felicidades aí para vocês. Obrigada. E a gente agradece aí a confiança que vocês tiveram na gente e a gente fica feliz com esse retorno de vocês aí. Pra gente isso não tem preço, né? Sempre. A gente fala assim que aqui na clínica a gente tem muitos casais assim especiais, né, que assim, o que eu falo assim, aquele casal que vem uma vez só aqui na clínica, a gente tem um maior carinho, mas é que a gente tem mais convivência com aqueles casais que vêm a gestação inteira, né? A gente se apega, né? Porque você tem uma convivência maior, né? Você vê mais vezes, você vê a evolução do neném, Sim. né? Aí às vezes vai até o aniversário de um ano, história, né? faz parte da história. Então a gente acaba se apegando também, né? A gente não tem como esquecer, né? E, ó, é muito gostoso. Nossa, nós que agradecemos, né, filha? E a gente espera ver vocês em breve. Ai, amém. Vai de novo gêmeos, né? Uau, pensou? Que legal. Então, beleza, a gente quer agradecer, Rani, e você ter vindo aqui, né, mais uma vez. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter trazido essa princesa aqui para a gente conhecer pessoalmente, né? E que ela traga muita felicidade para vocês aí, tá bom? Obrigado, a gente agradece muito, viu? Ele dormiu aqui.